Terça-feira, 22 de novembro de 2011. Educação à distância. Na segunda reportagem da série especial sobre esta modalidade de ensino, você vai conhecer como são produzidos os conteúdos e as atividades da EAD na Unicinos. Vale Mais Desenvolvimento. Saiba como foi o último encontro do 5º Congresso da cidade de Porto Alegre, que contou com a presença de Serge Latouche, professor da Universidade de Paris. Vestibular de verão. No último dia da série de entrevistas sobre os cursos oferecidos pela Unicinos, saiba mais sobre a graduação em processos gerenciais da universidade. E ainda tem a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O Vale Mais está começando. Fique com a gente. Olá! O último censo de educação superior do Ministério da Educação apresentou dados surpreendentes sobre o ensino à distância no país. As matrículas nos cursos tecnológicos e de licenciatura não presencial superam as matrículas do presencial. E a qualificação dos professores também é um requisito importante quando o assunto é qualidade na formação. Agora eu mostro para você a segunda reportagem da série especial sobre educação à distância. Acompanhe esta modalidade e saiba como está organizado e estruturado o ensino não presencial aqui na Unicinos. A Unicinos inseriu a graduação à distância desde 2009. Acompanhando as estatísticas, a procura por esta modalidade cresce a cada ano na universidade. Atualmente, são 9 cursos voltados para as áreas de gestão, tecnólogos e a mais recente em comunicação. A estrutura da EAD da Unicinos é uma estrutura desenhada exatamente para garantir ao aluno e à comunidade a mesma qualidade de ensino que é oferecida no ensino presencial. Embora o computador seja o principal mediador na troca de conhecimento, a produção de cada aula envolve uma série de profissionais em áreas distintas e capacitação constante para auxiliar o professor a elaborar o conteúdo de cada disciplina. O conteúdo ele é produzido essencialmente por um professor destacado saber naquela área do conhecimento. Esse professor autor, nós chamamos de professor autor, ele é convidado pela coordenação do curso, ele vai organizar todo este material, porque a plataforma Moodle nada mais é do que um espaço digital, virtual, onde podem acontecer os encontros que são realizados entre o professor e os alunos e dos alunos entre si também. A assessoria pedagógica da Unicinos ajuda na construção do plano de aula de cada um dos 9 módulos que compõem a disciplina junto com o professor. Neste projeto, são pensados todos os elementos, como, por exemplo, os objetos de aprendizagem, temas dos conteúdos, atividades, fóruns e chats. Nós criamos um script onde a gente vai solicitar para o professor 7 temáticas, que ele organize essa aula dele, a disciplina dele em 7 temáticas. Para cada temática ele tem que apresentá-la de uma forma dialógica e este é o maior desafio, porque é o diálogo, é a forma como ele escreve que vai fazer a interface dele com o aluno. Que a EAD precisa de mais objetividade passo a passo. Aquilo que na presencial você chega e diz para o aluno e quase intuitivamente o aluno entende o que você quer, na EAD isso precisa ser descrito. Na fábrica de objetos da Unicinos, o planejamento é colocado em prática. Esta é a área responsável por criar e disponibilizar para o aluno e professor o ambiente virtual da sala de aula. A fábrica hoje ela é responsável pela produção de material. Ela viabiliza todas aquelas ideias que o professor constrói junto com o setor de assessoria pedagógica. Daí vem para a fábrica, a gente faz uso das tecnologias hoje para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem que o aluno tem. Então, o que a gente faz aqui, a gente permite, com os objetos de aprendizagem que são produzidos a partir daquele conhecimento que o professor detém, facilitar esse processo. Outra área ligada à tecnologia é o apoio técnico. Entre outras atividades, a partir do trabalho deste setor, é possível assistir aulas em tempo real via internet. São basicamente 3 atividades, né? A primeira delas é suporte nas transmissões de vídeo aula ao vivo, o gerenciamento de usuários, que são os acessos que comunidade, um aluno ou professor deve acessar,
o gerenciamento, então, dessas comunidades, o gerenciamento de perfis, que é o direito que um usuário pode ter dentro de uma comunidade, e também o suporte às tecnologias para EAD. Eu estou aqui na TV Unicinos, junto com a equipe de produção, acompanhando a gravação de mais uma videoaula. Depois de ser editado, esse material fica disponível para o aluno na comunidade virtual da disciplina. Agora, nós vamos até o estúdio conversar com o professor para saber como é o processo de criação do conteúdo audiovisual. As videoaulas, a gente procura focar conteúdos que ele vai usar na sua atividade prática. Ou seja, ao elaborar o planejamento da disciplina, além do livro que vai auxiliar ele nas consultas, nos estudos, ele vai ter que fazer várias atividades da aplicação prática da disciplina. Dentro desse processo, a TV Unicinos tem vários papéis. O primeiro que a gente poderia citar seria o trabalho de capacitar o professor para que ele consiga ter uma boa desenvoltura frente às câmeras. A gente também trabalha com o professor no desenvolvimento desse roteiro para que atenda às demandas de uma aula, e a gente também trabalha na edição e na finalização desse conteúdo para que ele seja um conteúdo atraente, para que o aluno consiga realmente reter o aprendizado e consiga, de uma certa forma, atender a exigência do conteúdo que está disponível via internet pela web. O desafio dos profissionais que trabalham com educação à distância na Unicinos é constante. A cada nova disciplina, descoberta tecnológica ou método de aprendizagem inovador, a equipe se renova em busca de um único objetivo: qualidade no ensino. Se você ficou curioso para conhecer como funciona uma disciplina virtual, acesse unicinos.br/blogs/EAD. Lá tem um link onde você pode clicar e ver os elementos que acabamos de mostrar na reportagem. E o nosso assunto aqui no estúdio continua sendo educação à distância. Para falar mais sobre a metodologia de ensino e como acontece a preparação dos educadores na Unicinos, nós recebemos o professor do curso de Pedagogia, Ederson Locatelli, que integra a equipe de formação docente da universidade. Olá, professor. Olá, Kelly, tudo bem? Tudo. Professor, fiquei com uma curiosidade. Existe diferença na metodologia de ensino presencial para a distância? Porque, como até você pode conferir em casa, são várias equipes e muitas pessoas trabalhando. Sim, tem bastante diferença. Uma forma é a presença que eu estou exercendo aqui em relação a ti, aqui presencial físico, que a gente diz ali na reportagem, até trata como não presencial, e outra forma já é como eu estou estabelecendo aqui com o telespectador ou quem está em casa. E é isso que a gente tenta trabalhar também num curso online. EAD tem várias formas, teve a época do impresso, do rádio e da TV, e agora nós temos o momento da web, por isso até que está deslanchando bastante, porque a internet tem contribuído para isso, mas a EAD não é algo novo. E nisso tudo nós discutimos a questão da presença, porque mesmo estando num ambiente virtual, numa comunidade virtual de aprendizagem, que aqui na Unicinos é o Moodle, no caso, a gente está exercendo uma presencialidade. Exatamente. Né? E nós, enquanto professores e tutores, nós temos que cuidar, estar atento a esta mediação, né? As tecnologias, a linguagem, a interação, para que essa presença seja de outra forma, mas que ela aconteça, né? Exatamente. E o computador, ele é um grande mediador dessa comunicação entre professor e aluno, mas ainda existem as tecnologias disponíveis para a utilização do computador. E como é feita essa preparação do professor, então? Sim, tem dois sujeitos que são essenciais nesse processo, né? Tem toda a assessoria, tem toda uma equipe, mas assim, para uma disciplina, o que vai ficar lá na ponta é o professor, que a professora Sônia até falou um pouco, que é o professor autor, que ele vai elaborar o conteúdo, é um professor já da Unicinos, ou às vezes um professor convidado, alguém que já tem uma senioridade, né, na área do conhecimento. Ele vai conhecer a modalidade, que é a EAD neste caso, Educação à Distância, e a partir disso ele vai elaborar as atividades, os materiais a serem lidos, os materiais, as interações, as atividades, tudo isso que o aluno vai ter ao longo destas 7 semanas. E ao longo destas 7 semanas entra o tutor
que o tutor vai fazer o desenvolvimento desta atividade planejada pelo professor autor. Mas o tutor também é uma pessoa qualificada para ensinar, não é mesmo? É importante ressaltar. Isso, aí cada instituição tem uma forma de fazer EAD. Na Unicinos há um processo de seleção, né? Então o professor autor, ele sendo da Unicinos, ele passou por um processo de seleção. O tutor também, ele faz um processo de seleção. Tem uma análise de currículo, tem uma entrevista com o coordenador do curso, com outro professor da área de conhecimento específica e com a formação docente. Depois ele faz uma avaliação tecnológica, depois uma avaliação psicológica e no final a gente faz um fechamento avaliando esse candidato se ele está apto a atuar como tutor ou não. São várias etapas para preparar o professor. E as aulas, então, como elas são pensadas? As aulas são em 7 semanas, ou por bimestre, a gente trabalha aqui por bimestre, mas a 8ª e a 9ª semana são grau B e grau C. O grau A é tudo o que acontece online. Ao longo dessas 7 semanas, conforme o professor autor elaborou, organizou todas as atividades, então o aluno vai entrar ali, vai ver nas orientações. Para essa semana, então, eu tenho que ler o texto X, o texto Y, tenho que assistir mais um vídeo e eu vou participar de um fórum com os meus colegas, onde eu vou discutir aquela temática e mais o tutor que vai estar contribuindo na discussão. A organização do aluno é fundamental, não é, professora? Organização, autodisciplina, porque não tem mais aquele horário marcado. Se tiver um chat, que é uma atividade síncrona, vai ter um horário marcado. Se não, então ele pode estar fazendo no sábado de tarde, no sábado de noite, ou na segunda, uns podem fazer de manhã cedo, outros podem fazer à noite, outro ao meio-dia, na hora do intervalo do trabalho. Então, mas tem que ter uma organização. A comunidade está acontecendo, porque os alunos estão fazendo acontecer, a interação está fazendo acontecer. E ele tem que entrar lá para contribuir, para que as atividades tenham andamento. Tá certo, professora. Então, muito obrigada pela presença e pelas informações. Eu que agradeço. Para saber mais detalhes do ensino à distância na Unicinos, você pode acessar o site unicinos.br/EAD. Amanhã você confere a 3ª reportagem que vai falar sobre os polos de ensino à distância. Veja depois do intervalo, no último dia da série de entrevistas sobre os cursos oferecidos pela Unicinos, saiba mais sobre a graduação em processos gerenciais da universidade. E não esqueça, termina hoje o prazo de inscrições para o vestibular de verão 2012. Os detalhes em seguida, a gente já volta.